Glória a Deus, irmãos. Eu não tenho costume de fazer vídeo assim, ao vivo, mas hoje estava lendo uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, eu fiquei com muita vontade de fazer esse vídeo ao vivo. Eu creio que o Senhor pode falar ao coração de algumas pessoas nessa noite. Eu estou aqui em Betim, na academia pastoral, e tirei esse tempo para reflexão aqui no quarto, sozinho. O pessoal saiu, eu fiquei sozinho aqui no quarto. E o Senhor começou a falar forte no meu coração. E o Senhor me deu alguns textos, eu tive vontade de fazer, que eu creio que Deus ele pode falar muito forte ao teu coração através dessa palavra que o Senhor me deu a respeito da vida de Pedro. Vou estar esperando um pouquinho, tá bom? Para mim já está começando aqui. Você que já está me vendo aí, aguarda um pouquinho que Deus tem uma palavra maravilhosa para a tua vida nessa noite. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa palavra, tá bom? Só aguardar mais um minutinho para a gente dar início. Quero dizer para você que é a primeira vez que estou fazendo. Eu nunca tinha feito uma transmissão assim ao vivo, mas hoje Deus mandou que eu fizesse essa transmissão, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração, tá bom? Daniel Castro está assistindo aí. Daniel, paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe poderosamente. Abençoe o povo de Orizânia. Amém? Amém, irmãos? Eu não vou esperar mais não, vou estar começando. A palavra que o Senhor me deu, uma palavra interessante, ela está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 6 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Somente até aí. Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, o capítulo 16, aí no versículo 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Nós sabemos, né, das passagens bíblicas, qual foi a promessa que Pedro ele havia feito para Jesus. Quando Jesus fala, né, que ele iria morrer, que ele iria no terceiro dia, ele ia ressuscitar, Pedro falou para ele, né, que essas coisas não aconteceriam. Está lá em Mateus 26, no capítulo 26, do 32 ao 35. Eu não vou ler, que eu quero fazer rapidinho. Vocês conhecem o texto, eu creio. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Mateus 26, 32 ao 35. Quando Jesus fala dessas coisas para Pedro, Pedro faz uma promessa para Jesus. Ele fala assim para Jesus: Senhor, se for necessário, eu vou para a cruz com o Senhor. E Jesus, por conhecer Pedro e saber que Pedro não estava preparado para aquilo que ele estava falando, Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, uma vez você vai me negar 3 vezes. E Pedro fala, né? Pedro promete ali que não iria negar. Ele promete que ele não iria negar. Mas eu quero dizer para você que Pedro estava falando algo de coração, de tanto amor a Jesus, mas ele não sabia tamanho peso daquilo que ele estava falando. E a palavra do Senhor, ela nos mostra algumas coisas de que Pedro negou Jesus. Preste bem atenção, depois você vai entender. De que Pedro ele negou Jesus no momento em que Pedro foi colocado ali, né, à prova, e pessoas dizendo que ele pertencia, né, do ministério de Jesus. Ele negou, ele falou que não negava, ele falou que não conhecia Jesus. Mas Pedro passou a viver em um momento depressivo. Você quer entender isso? Será, pastor, que Pedro passou a viver num momento depressivo? Sim, eu vou provar isso para você. E quando a Bíblia diz, irmãos, assim, vão, aquelas mulheres que estiveram no túmulo, e a Bíblia diz assim: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Você já parou para pensar por que e a Pedro?
Eu tive uma curiosidade muito grande, na versão NVI está assim: bom dia aos discípulos deles e a Pedro. E está dois pontinhos e continua o texto. Mas e a Pedro? Por que e a Pedro? Eu fui estudar sobre este e a Pedro, eu questionei, numa certa feita eu questionei um professor meu no seminário, e até eu cheguei a essa conclusão: e a Pedro? Sabe por quê? Pedro estava muito abatido porque ele havia negado Jesus. Pedro estava muito abatido. A palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 22, 61 ao 62, vai dizer que quando Jesus sai do julgamento, e Pedro tinha acabado de negar Jesus, vai dizer que quando Jesus sai do julgamento, e ele passa um olhar em Pedro. Você que está me ouvindo, você consegue imaginar que olhar foi esse? O olhar de Jesus para aquele que tinha dito: eu não vou trair. Jesus falou: você vai trair. E agora Jesus passa um olhar em Pedro, e Pedro vai pensar dessa forma: eu traí, verdadeiramente eu traí. Aí você vai entender por que quando o anjo disse às mulheres: digam ao discípulo também a Pedro. Eu quero dizer para você que Pedro estava num momento já de muita dificuldade. Pedro já nos dá a entender, de acordo com aquilo que eu estudei, Pedro nos dá a entender, o texto nos dá a entender de que Pedro já não estava mais junto com os discípulos, que ele estava num momento de muita dificuldade, de muita tristeza, o seu coração estava angustiado, o seu coração estava desesperado, e Pedro já não estava mais junto dos discípulos. Dá para você prestar atenção nisso. Diga aos discípulos e também a Pedro. Eu quero dizer para você que Pedro corria sérios riscos. Se Jesus não manda ir atrás de Pedro, avisar para Pedro que ele estava vivo, meu irmão, isso aqui é tremendo que Deus falou no meu coração. Se Pedro não fica sabendo que Jesus estava vivo, eu quero dizer para você que Pedro poderia até mesmo ter tomado um rumo como Judas tomou. Pedro poderia ter cometido um suicídio. Pastor, você está forçando a Bíblia. Não estou forçando a Bíblia. Quero dizer para você que foi uma revelação do Senhor para o meu coração. Que Pedro poderia cometer uma loucura, um suicídio, alguma coisa, porque ele estava tristemente abatido, envergonhado, porque ele havia traído o mestre ao qual ele tinha prometido: se for necessário eu ir para a cruz com o Senhor, eu vou para a cruz com o Senhor. Agora ele negou, agora ele traiu. Aí a Bíblia diz lá em Lucas, como eu disse para você no 26, no 22, 61, 62, que Jesus correu o olho em Pedro. Imagina os pensamentos de Pedro agora. Eu traí. Eu traí. Irmãos, é maravilhoso quando Deus nos revela dessa forma, quando Deus nos mostra um texto ao qual você tinha dúvida dele, você fica ali apaixonado pelo texto. E eu comecei a aplicar na minha vida, na vida de algumas pessoas que eu conheço, na vida de pessoas que eu trabalho com elas. Eu quero aplicar esse texto na tua vida e você vai entender nessa noite que eu tenho para você. Mas Jesus, através da misericórdia dele, ele sabia que Pedro não estava preparado, e Jesus ele vai em busca de Pedro, ele manda ir em busca de Pedro. Tá? Eu quero dizer para você que eu não tenho muito tempo, então quero pular lá para o Evangelho de João, capítulo 21 com você. Quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ver no texto da minha Bíblia, aqui na versão NVI, vai estar assim: Jesus restaurando Pedro. Pedro necessitava de ser restaurado, porque ele estava, como eu disse para você, completamente envergonhado, abatido, quer dizer para você até mesmo depressivo. Ele não sabia mais o que fazer. Ele não se achava digno, e nessa conversa você vai ver que ele não achava mais digno de estar com Jesus, de estar com os discípulos. Ele já se encontrava distante, ele já se encontrava longe, e poderia sim cometer um suicídio se você for estudar sobre isso, porque ele estava desesperado pelo aquilo que ele tinha feito. Imagina quando você promete algo para alguém: eu vou fazer isso, eu vou fazer, e depois você não consegue fazer, e aquela pessoa sentiu traída, ela olha para você e você lembra daquilo que você prometeu a ela. Assim estava Pedro. E não era qualquer pessoa, era Jesus que Pedro tinha negado. Mas Jesus é poderoso, tá? Jesus é maravilhoso. Eu sinto maravilhado, irmãos, quando eu vejo essa passagem, porque foi assim comigo. O Senhor ele me restaurou. Tá? Desculpa, eu me emociono quando eu lembro disso. O Senhor ele me restaurou, o Senhor me tirou
de profundas trevas, e o Senhor me colocou num lugar tão maravilhoso hoje, ao qual é pastorear o rebanho dele. E eu necessitei ser curado pelo Senhor. E nessa noite, eu queria deixar essa palavra para você que necessita de uma cura do Senhor. Talvez você vive sendo julgado pelas pessoas pelo que você fez no passado. Talvez você carregue essa culpa, né, de coisas que você cometeu lá no passado, e pessoas te apedrejam, pessoas te julgam profundamente, e você vive aí uma vida tão desesperada, talvez até mesmo pensando em tirar a sua própria vida, talvez sem rumo, talvez querendo abandonar o Evangelho, talvez querendo abandonar a Cristo, talvez querendo abandonar a tua família, talvez querendo abandonar filhos, esposa, por causa de culpa qual você carrega. Eu quero apresentar para você o que Jesus fez com Pedro. Jesus nessa noite vai estar fazendo com você que está me ouvindo. Jesus vai fazer com você. Eu tenho certeza que Jesus vai fazer com você. Eu tenho certeza que Jesus pode fazer por você. Olha o que Jesus fez com Pedro. A palavra do Senhor, no capítulo 21 de João, maravilhoso esse texto, ele diz assim, a partir do 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, aqui a palavra do Senhor me mostra, sabe o quê? Um Jesus misericordioso, um Jesus todo misericordioso, sabe? Agora perdoando a quem? Perdoando aquele cara que tinha traído para ele, que tinha o traído, e Jesus falou: você vai me trair? Ele falou: eu não vou te trair, se for necessário eu vou para a cruz contigo. Agora Jesus está aqui fazendo o quê? Sarando o cara que era para Jesus ter virado as costas para ele, indo embora, largado ele para lá. Não, Jesus está sarando o cara. Aí quando Jesus faz a primeira pergunta para ele, Jesus começa a sarar, começa a tirar aquela coisa ruim de dentro dele, e é o que o Senhor vai fazer com você que está me ouvindo nessa noite. Se você carrega culpa de coisas antigas, de coisas que vêm acumuladas na tua vida, destruindo a tua vida. Eu quero dizer para você que Pedro estava com a vida destruída. E Jesus, ele faz a primeira pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro: tu sabe, Senhor, que eu te amo. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe, Senhor, que eu te amo. Agora, na terceira vez, a Bíblia vai dizer, é muito interessante isso aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro já ficou o quê? Ele ficou quase irado quando Jesus pergunta ele pela terceira vez. Sabe por quê? Vou mostrar para você a revelação que o Senhor colocou no meu coração. Quero passar para você que está me ouvindo nessa noite. Pedro começou a pensar lá no bate-papo, lá atrás, naquele bate-papo lá de Mateus 26, né, Jesus falando que iria ser pregado na cruz, no terceiro dia ele ia ressuscitar, e Pedro fala: Senhor, isso não vai te acontecer, e se for necessário, Senhor, eu vou contigo para a cruz. Agora Pedro começa, preste atenção, Pedro começa a pensar nessa questão. Ele está perguntando se eu amo ele sabe, não adianta eu falar, porque ele sabe de todas as coisas. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus estava arrancando o mal, toda aquela coisa ruim, aquela culpa que ele carregava dentro dele, Jesus estava arrancando. Jesus pergunta a ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Agora nele já irado, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe o que Pedro está falando para Jesus? Pedro está falando assim: o Senhor sabe que eu te traí. O Senhor sabe que eu não fui capaz de honrar a conversa que eu prometi a ti. O Senhor sabe que eu não fui capaz de nada. O Senhor sabe que eu não sou ninguém. O Senhor sabe de todas as coisas. Talvez você está aí nessa noite pensando quando as pessoas acumulam culpa sobre as tuas costas e você fica carregando esse peso. Você talvez está pensando: eu não sirvo para nada, eu não valo nada. Eu vou sair do meio de todo mundo, e você vai se afundando em depressão.
em momentos mais ruins de vida, como Pedro estava vivendo. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que Jesus Cristo, Ele quer te curar. O Senhor não me deu essa palavra nessa noite à toa. Jesus Cristo, Ele quer te curar. Jesus Cristo, Ele quer te abraçar nessa noite de uma forma tão maravilhosa. Ele quer livrar você de todo o peso, de toda a culpa a qual você tem carregado. Jesus Cristo, Ele quer livrar você disso. Comece a abrir teu coração nessa noite para o Senhor. Comece a se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu entrego diante do Senhor todas as minhas culpas, Senhor, porque não adianta eu inventar aqui porque o Senhor me conhece. Não adianta eu inventar porque o Senhor me conhece e o Senhor sabe que eu tenho carregado essa culpa, mas nesta noite, Deus, eu quero ser curado pelo Senhor. Fala para Jesus nessa noite, fala para Ele: eu quero ser curado. Eu creio que como o Senhor curou Pedro, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que de todo o mal que Jesus Cristo, né, pegou ali, todo o mal que Pedro tinha feito a ele, Jesus Cristo não levou isso em consideração nenhum. Jesus Cristo o amou ainda mais profundo. E mais, irmãos, preste bem atenção nisso. Ele entregou, né, as ovelhas dele na mão de Pedro, aquele que havia o negado. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para ele e falou assim: agora ele está curado, porque ele aceitou a cura de Jesus. Tá? Agora ele está curado. E sabe, eu quero dizer para você que está aí, Jesus nessa noite está te perguntando 3 vezes para você. Eu não vou andar para falar o nome de todo mundo que está aqui me ouvindo. Mas você que necessita dessa cura, Jesus Cristo está te falando assim. Tá? Seja você quem for que está aí do outro lado me vendo. Você me ama? Ele perguntou pela primeira vez, vai perguntar pela segunda vez: você me ama? E ele vai te perguntar pela terceira vez: você me ama? E você vai responder como Pedro: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o quanto eu sou indigno. O Senhor sabe o quanto eu sou pecador. O Senhor sabe o quanto eu tenho me envolvido com tantas coisas ruins. O Senhor sabe de tudo isso. Não adianta eu negar para o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. Salmo 139, eu amo esse Salmo 139, quando ele diz assim: para onde poderei eu esconder dos olhos do Senhor? Nós não poderemos esconder em lugar nenhum dos olhos do Senhor, porque o Senhor está nos vendo em todos os momentos. Em todas as minhas ações, em todas as suas ações, o Senhor está te vendo. Quando te acusa e você chora pelas acusações, que são coisas passadas, coisas do passado, mas mesmo assim, você está sendo acusado até nos dias de hoje, eu quero dizer para você: o Senhor sabe disso. Mas nessa noite o Senhor está convidando você a abrir o teu coração. Eu quero tirar isso de dentro de você. O Senhor perdoou Pedro, que foi muito pior, talvez do que o que você fez ou o que você está fazendo. Lança sua culpa fora nessa noite. Lança tua culpa fora nessa noite, porque o Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele quer te curar. Diz para Ele: Senhor, eu necessito da cura do Senhor. Senhor, eu estou ao ponto de um suicídio, eu estou ao ponto de entregar a minha vida, eu estou ao ponto de abandonar tudo. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão ao ponto de abandonar a família por culpa? Quantos maridos ao ponto de abandonar a esposa por culpa? Quantas esposas ao ponto de abandonar, né, o lar por culpa? Eu quero dizer para você que Pedro já estava distante. Eu quero dizer para você que Pedro já estava distante. Tá? Pedro já estava distante. E Jesus o restaurou. Aí eu amo mais a passagem bíblica quando nós vamos para Atos. Você entra no livro de Atos, que é maravilhoso. Se você não conhece, lê o livro de Atos. O livro de Atos é maravilhoso, esse livro. E aí nós vamos encontrar algo ali, sabe de quem agora? O mesmo que traiu Jesus. O mesmo que falou que ia para a cruz com Jesus. E agora eu vou dizer para você, escorrendo o livro de Atos, você vai ver algo ali tão maravilhoso que você vai ver assim, e você vai falar assim: se fosse aqui no livro de Atos, Pedro iria para a cruz com Jesus, porque ele estava preparado, porque ele estava curado por Jesus, revestido do poder do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço para você nessa noite. Se revista de todo o poder do Espírito Santo de Deus. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não importa o que tem falado de você, não importa a forma que tem te julgado. O importante é você abrir o teu coração para Cristo Jesus e deixar Cristo falar o teu coração, deixar Cristo limpar o teu coração, para que você seja curado ou curada.
E nessa noite, eu creio que isso vai acontecer na tua vida, tá? Fica aí, no finalzinho eu quero orar com você. Mas quando nós chegamos no livro de Atos, como eu comecei a falar, nós vamos ver o quê? Pedro e João entrando no templo. E quando eles entram no templo, olha, prepara agora que estava Pedro. Quando eles entram no templo, a palavra do Senhor vai dizer assim, que tinha um mendigo à porta do templo. E ele pede uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olham para aquele homem e falam assim, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Levante e ande, em nome de Jesus. Olha só, aí a Bíblia vai dizer que aquele homem levantou, era o mesmo que havia negado Jesus, o mesmo que não tinha condição nem de estar com os discípulos mais, o mesmo que era para Jesus ter virado as costas para ele, mas ele foi restaurado, ele foi sarado por Jesus, agora ele dá uma palavra no nome de Jesus sobre a vida de alguém que era aleijado, e essa pessoa levanta e entra com eles no templo, curada pelo poder de Jesus, curada com uma palavra, no nome de Jesus, daquele que havia negado Jesus, daquele que havia já até mesmo abandonado os discípulos. Olha quem é o Jesus a qual você serve. Aí vamos um pouquinho mais à frente, porque eu quero mostrar algo para você interessante. Quando nós chegamos mais um pouquinho à frente, no livro de Atos, você vai ver uma passagem muito interessante. Eles queriam que Pedro e João negassem, que aquele homem tinha sido curado por Jesus Cristo. Eles falaram assim, já estavam presos, e eles falaram assim, assim, é só você falar que não foi por esse Jesus nada que ele foi curado, que vocês estão livres. Aí Pedro vai e fala assim, olha só agora, o que eu te falei? Preparado para ir para a cruz. Se fosse aqui, ele ia para a cruz com Jesus. Olha o que ele fala. Pedro vira e fala assim, como podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Pedro não nega mais. Pedro não consegue negar mais. Sabe por quê? Porque ele está cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele está curado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está curado. Jesus Cristo quer te curar você nessa noite. Jesus Cristo quer te curar você nessa noite. Abre teu coração para o Senhor. Ele quer curar você nessa noite. Como eu disse lá no início, que eu sempre me emociono, quando eu lembro da forma de onde Jesus me tirou, do que Jesus fez comigo, da forma que o Senhor trabalhou em mim, desde o momento em que eu reconheci que eu precisava desse Jesus, que Jesus fez no meu coração. Carregava culpas também. Jesus sarou meu coração. E hoje eu posso dizer para você que louvado seja o nome do Senhor. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que nenhum de vocês que estão me ouvindo. Sou igualzinho a cada um de vocês. Tenho as minhas dificuldades, da mesma forma, mas o Senhor, Ele tem me levantado de uma forma maravilhosa e eu tenho podido abençoar a vida de outras pessoas, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não é no meu nome, é em nome do Senhor Jesus, porque eu abri a minha vida, eu aceitei como Pedro a cura do Senhor para mim. Eu te convido você nessa noite. Aceite a cura do Senhor na tua vida. Eu quero orar por você. Eu vou encerrar este momento, tá? Peço você desculpa dos momentos aí que você talvez nem entendeu muito bem o que eu falei, que foi a primeira vez que eu fiz um vídeo ao vivo assim, eu nunca tinha feito, mas eu tenho esperança que Deus tenha falado fortemente ao teu coração, tá? Baixe tua cabeça, feche teus olhos aí, você que está me vendo. Eu quero orar por você nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço, meu Pai, por cada uma dessas vidas, ó Deus, que estão me ouvindo nessa noite, aqueles que ainda vão ver esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, curar, ó Deus, a vida dessa pessoa que vive desesperada. A vida dessa pessoa, ó Deus, que carrega, meu Pai, uma culpa, mas uma culpa tão grande, ó Deus, e que ela tem pensado em desistir. E naturalmente, quando há uma culpa tão grande, a primeira coisa que a pessoa pensa em desistir é da igreja, é do reino do Senhor. Deus, eu te peço nessa noite, meu Pai, Senhor, vai em encontro, meu Pai, desse coração desesperado, vai em encontro desse coração abatido, oh Deus. Abraça, meu Pai, essa pessoa nessa noite. Jesus, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos ao Pai no teu nome, o Senhor o faria. Eu te peço, Deus, por aquele que está necessitando dessa palavra nessa noite, Deus, que ele seja curado pelo poder do Senhor. Senhor, transforma, meu Pai, o coração dessa pessoa, transforma o coração dessa pessoa nessa noite. Traz paz, traz alegria para essa pessoa, traz alegria para a casa dela. Em nome de Jesus, ó Deus, que possa haver libertação de vidas através desse vídeo,
com essas pessoas que estão me ouvindo e que ainda vão me ouvir. Que o Senhor possa libertar essas pessoas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Gente, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente você. Tá? Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Amém? Que Deus te encha de graça, de paz. Tá? Você que, tá? Se você precisar, né, de oração, você queira oração ainda essa noite, vou estar fazendo momentos de oração, se Deus quiser. E eu quero estar orando por você. Você deixa o seu nome aí, tá? Que eu quero estar orando por você. Amém? Ou se você não quiser deixar aí, quiser deixar no message, fica à vontade, tá? Eu quero orar por você, tá bom? Fica na paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?